Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 6 de janeiro, sexta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Deixe o seu joinha, o seu like. Quem pela primeira vez nos encontra, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube também. E sejamos todos muito bem-vindos para a nossa homilia. Vamos ao Evangelho, então, dessa sexta-feira. Hoje a igreja proclama o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11, diz assim: Naquele tempo, João pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, os evangelhos desses dias, que são proclamados outras vezes ao longo do ano, mas para esses dias nós os ouvimos e refletimos à luz do mistério do Natal, do nascimento de Jesus, o menininho Jesus, o menininho da manjedoura. Quem é ele? João Batista vai nos apontando. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele redime o mundo. Esse homem é filho de Deus, é Deus entre nós. E ele batiza com o Espírito Santo. Mas esse que batiza com o Espírito Santo foi ser batizado nas águas do Jordão por João Batista. Um batismo que João mesmo dizia: eu batismo com água para o perdão dos pecados, mas eu não batizo com o Espírito Santo. Eu não posso pôr dentro de você uma unção nova, um coração novo, uma vida nova. Eu posso acolher o seu arrependimento. E posso aqui junto com você mostrar para Deus que você queria ser uma pessoa nova e lavar esse passado miserável que você tem, sujo, encardido. Então, bora, Bel, entra aqui nesse rio. E eu vou lavar você nas águas do Jordão. As pessoas confessavam seus pecados em voz alta para todo mundo ouvir e eram lavados dos seus pecados. Até ir se preparando para encontrar com esse que batiza no Espírito Santo. Então veja, para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa primeiro se arrepender, se limpar, tirar o pecado, esvaziar-se do pecado para que o Espírito Santo possa preencher. Mas esse que batiza com o Espírito Santo, Jesus, me entra na água do Rio Jordão. Essa água lodosa de pecado. No outro evangelho ainda vai dizer que João diz a ele: você que devia me batizar e você vem a mim. Jesus fala: João, vamos cumprir a justiça de Deus. Tá bom, filho, batiza eu aí. Claro que Jesus não tinha pecado nenhum para ser lavado naquelas águas. Mas esse gesto, então, de Jesus, no momento em que ele é revelado como Filho de Deus, vem justamente para nos revelar que o Filho de Deus e que Deus se fez ser humano justamente para ir ao encontro dos mais necessitados, dos mais pecadores, daqueles que precisavam passar pelas águas do Jordão, aquela vergonha. Imagina você confessar seus pecados em voz alta na frente dos outros. Veja, Jesus entra na mesma fila que eles, é a solidariedade de Jesus, né? Então o batismo de Jesus representa a opção mais fundamental que Jesus fez na sua vida aqui: ser solidário, ser irmão. Não é ser passador de pano no pecado, não. Mas Jesus, ele entende o pecador, ele se compadece, ele podia olhar para aquele povo tudo naquela água, mandar um raio, matar todo mundo eletrocutado, ele podia sair afogando todo mundo, ele é Deus. Não, ele entra na mesma fila, ele entra no mesmo gesto. Então, a opção fundamental, essa escolha essencial de Jesus por ser solidário. E nisso, então, a gente vai conhecendo quem é Deus, porque se ele é o Filho de Deus, e enquanto filho, porque filho, ele tem um gesto assim para com os pecadores. Então nós estamos conhecendo não só Jesus, nós estamos conhecendo o próprio Deus. Quem é Deus Pai? Se o Filho é assim, filho de peixe, peixinho não é, a fruta não cai longe do pé, não temos esses jargões. Se o Filho de Deus é assim, então o Deus Pai é como? É assim também, né? Então, conhecendo o amor do Pai, porque Jesus vem do seio do Pai, ele quer manifestar isso ao ser humano, se fazendo irmão de cada um de nós. Ele não tinha pecado, mas entrou na fila dos pecadores. Então, se a gente lesse lá, por exemplo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado por cada um de nós, né? Então, de algum modo,
o batismo de Jesus, a encarnação, o nascimento, o Natal, e o batismo de Jesus, a igreja coloca os evangelhos assim, estão intimamente ligados à Semana Santa, à cruz e à ressurreição de Jesus. É o que se pode chamar, né, o caráter passional, ou seja, do batismo de Jesus, ou seja, a relação íntima entre nascer, se batizar no Jordão e morrer no Calvário e ressuscitar. Jesus é uma coisa só. Esses fatos na vida de Jesus não são aleatórios nem soltos. Todos os fatos, todos os atos de Jesus são redentores. Tudo que nosso Senhor fez e falou redime. Tudo que nosso Senhor fez e falou revela o pecado, perdoa o pecado e batiza com o Espírito. Tudo é assim. Sempre que a gente escuta Jesus. Mas que fosse a parábola, sei lá, olhai os lírios do campo, não vos preocupeis do dia de amanhã, Deus cuida dos passarinhos, dá de comer para eles, não vai deixar faltar nada para vocês. Qualquer palavra e gesto de Jesus, Jesus andando em cima da água. Sempre, todos os gestos de Jesus são profundamente querigmáticos e redentores. Tudo que Jesus falou e fez, ali a gente pode enxergar que Deus ama, que isso revela o pecado, que isso apela para a fé, para a conversão, revela que só Ele salva e ao mesmo tempo já comunica que Ele precisa ser Senhor e por isso Ele batiza com o Espírito Santo. Essa é a estrutura do querigma, né? O amor de Deus, o pecado, a salvação em Jesus, por isso a fé, a conversão, o senhorio, o Espírito Santo, a vida em comunidade, em igreja, né? Então, em tudo que Jesus fez, a gente enxerga, as coisas são conectadas, são completas, às vezes acentuando mais uma coisa do que outra, mas seja como for, contendo tudo. Jesus é sempre um pacote completo. Portanto, o seu nascimento e o seu batismo já estão falando de cruz e ressurreição. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado. Aquele que nasceu vai entrar na água do Jordão para dizer, eu nasci para morrer. Eu estou me batizando e vocês vão entender a plenitude disso na cruz. E na cruz vocês vão se lembrar do meu batismo, e nisso tudo vão se lembrar do meu nascimento. E a gente se lembra do nascimento justamente porque já conhece tudo isso. É bonito ser católico, né, gente? Tá doido, tem gente que não é. Ai, que dó. Então, queridos, nós também um dia fomos batizados. E o batismo em nós, que nos deu fé, esperança e caridade, é essa semente também. Para que a gente se lave, se purifique, mas para que a gente una a nossa vida na cruz. Do nosso sim, da nossa vocação, da nossa fidelidade diária a Deus, naquilo que nos cabe, nos é possível, né? E aí, quando a gente pensa isso, então, Deus tão poderoso, alfa e ômega, não conhece tempo e espaço, se faz criatura, se faz bebezinho no colo de Maria, depois entra, depois grandão, podendo fazer tantas coisas, dominar inclusive a natureza, ele entra na fila dos pecadores, ele convive com os pecadores. A gente vai vendo então, né, que Deus, no fim das contas, acaba sendo, e eu gosto dessa frase aqui, Deus é muito diferente do que toda religião afirma e do que todo ateísmo nega. Quem imaginaria um Deus na fila dos pecadores? Então a imagem de Deus que está nesse batismo é a imagem de um Deus que ninguém jamais viu e que agora descobre o seu verdadeiro rosto e o resto acaba sendo invenção. Então, veja, de modo algum aqui o padre ou o comentário litúrgico aqui está desconsiderando ou desfazendo o papel da religião na nossa vida. Mas sim, Deus é muito diferente do que a religião às vezes vai afirmar, se ela for rasa, fútil e só projeção dos próprios interesses, né? Mas Deus também, Jesus também, ele é muito diferente do que os ateus negam, né? Que lindo! A gente conhece o rosto de Deus a partir da Escritura, a partir da tradição da igreja, a partir dos santos e santas de Deus, a partir do Evangelho, né? Esse rosto misericordioso de Deus que veio para salvar, para se fazer pecado em nosso favor. Foi esse que nasceu, é esse que vai ressuscitar, e esse é o papel do batismo que recebemos na nossa vida. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelista São Marcos escreve o seu livro dos evangelhos fazendo uma catequese àqueles que eram romanos, mas que agora tinham se convertido ao cristianismo. E nesta catequese era necessário passo a passo levar este povo que recebe o evangelho a reconhecer em Jesus o Filho de Deus, o único Deus, o Salvador, o Messias. E assim, esta catequese, nos primeiros versículos dela, que é exatamente
trecho do evangelho que ouvimos hoje, tem a pregação de João Batista. Ele aponta sempre para Jesus. E Jesus se permitiu o batismo realizado por João Batista. Não que Jesus tivesse pecado e precisasse se arrepender de algum pecado. Sabemos muito bem que ele é Deus. Ele assumiu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado. E exatamente porque assumiu a nossa humanidade, porque nasceu em Belém, porque se encarnou no seio da Virgem Maria, é que ele aceita ser batizado, para que, mergulhado nas águas do Rio Jordão, ele mostrasse para toda a humanidade que ele assumiu a nossa humanidade e agora mergulha a nossa humanidade naquelas águas, para que então nossa humanidade seja purificada pelo próprio Jesus, que tem todo um caminho de anúncio do Evangelho, de entrega da sua vida na cruz e depois de ressurreição e ascensão. Eis aqui o caminho de salvação. Mas este caminho de salvação, que começa com muitos e muitos séculos antes, o povo sendo preparado, e depois com Jesus se encarnando e nascendo em Belém, esse caminho de salvação tem uma etapa no batismo realizado por João Batista. E aqui em nenhum momento João Batista quer ocupar o lugar de Jesus. Ele sabe muito bem que deve ser humilde e apontar para aquele que é a verdade. O Espírito Santo está sobre o Cristo, porque o Espírito Santo o ungiu como Filho de Deus Pai que veio para salvar a humanidade. Nós somos seguidores deste Cristo e precisamos constantemente renovar sempre os nossos propósitos que um dia assumimos no batismo. Que o Espírito Santo sopre em sua vida e que todas as decisões que devemos tomar sejam sempre impulsionadas pela sabedoria, pelos dons que vêm do Espírito Santo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no dia 6 de janeiro e o calendário da Igreja Universal celebra hoje a solenidade da Epifania do Senhor, que no Brasil é transferido para o domingo seguinte, que esse ano cai no dia 8. Mas mesmo assim, a leitura facultativa para o dia de hoje, embora não seja o dia da Epifania, nos fala de uma das Epifanias de Jesus. Por quê? Porque na Epifania se celebram 3 manifestações de Jesus. A primeira, a manifestação aos magos. Depois, a manifestação de Jesus no batismo de João. E, finalmente, a manifestação nas bodas de Caná. A tradição da Igreja coloca essas 3 epifanias como uma coincidência de datas. Ou seja, tradicionalmente, se pensa que, no mesmo dia em que os magos adoraram Jesus, anos depois, foi exatamente o mesmo dia no qual Jesus foi batizado. E 1 ano depois foi quando Jesus começou a fazer o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. É isso que piedosamente pensa a tradição da Igreja. É evidente que não é necessário crer nesta coincidência cronológica, mas se você for ver os padres da Igreja, os escritores escolásticos, todos eles veem esta coincidência cronológica, mas o que é importante para nós não é a coincidência cronológica, é a coincidência teológica, ou seja, espiritual. Por quê? Porque, de fato, Jesus se manifesta. É necessário que Jesus mostre um pouco a sua verdade, a sua identidade escondida. E aqui nós vemos o testemunho de São João Batista no Evangelho, que nos fala que verdadeiramente ele que batizou com água, ele virá Jesus que batizará no Espírito Santo, alguém que é mais forte do que eu e não sou digno de desatar as sandálias. E aí, São Marcos, com muita brevidade, nos narra a cena
do batismo de Jesus. Nesta cena se abrem os céus e o Espírito Santo, em forma de pomba, paira sobre Jesus e Deus declara a Jesus: Tu és o meu Filho bem-amado. Esta é a manifestação trinitária que acontece no batismo. E, portanto, aqui nós somos chamados a crer que aquela criança que nasceu no Natal, que nasceu em Belém, ele é a presença dentre nós de Deus, Emanuel. E, portanto, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, onde ele está, estão as outras duas pessoas. Ou seja, a Trindade está sempre onde está Jesus. Isto, para nós, tem uma consequência espiritual muito clara, que é a seguinte: quando você é batizado, no seu batismo, você é unido a Jesus de forma extraordinária, ou seja, ao homem Jesus, a Jesus que nasceu em Belém. Você se torna parte do corpo dele e, portanto, existe uma presença, ou seja, a humanidade de Cristo, o Cristo está tocando você o tempo todo. E, portanto, porque esta humanidade está em contato com você, ela traz consigo a presença da Trindade. No resumo daquilo que eu estou tentando explicar, é o seguinte: em você, se você está em estado de graça, se você está na amizade com Deus, em você habita a Trindade. Mas a Trindade não habita assim de uma forma geral. Ela habita da seguinte maneira: porque você é tocado por Jesus, aquele que batiza no Espírito Santo, a Trindade está em você. É importante nós compreendermos isso. Por quê? Porque quando você vai rezar, você pode procurar Jesus dentro de você, naquele mesmo lugar onde você sabe que é tocado por Ele na hora da comunhão. Quando você comunga, você sabe que Jesus, o homem ressuscitado, está tocando você fisicamente. Naquele mesmo lugar em que Ele toca você na comunhão, você pode entrar em contato com Ele na hora da sua oração, em qualquer momento do dia. E nessa ação do Cristo em você, virá a ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.